Olá, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre intervalo de confiança e intervalo de predição. Em particular, o meu objetivo vai ser dizer qual é a diferença entre intervalo de confiança e intervalo de predição. Esse vídeo vem no mesmo mote de vídeos anteriores em que eu tentei diferenciar outros conceitos estatísticos importantes, como amostra e distribuição amostral por um lado, e desvio padrão e erro padrão por outro. A minha ênfase aqui hoje vai ser no intervalo de confiança, mas depois eu vou passar brevemente para fazer uma distinção dele para o intervalo de predição. Então, como interpretar o intervalo de confiança? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que ter em mente tanto quando estamos lendo artigos científicos ou quando estamos conduzindo nosso próprio estudo. Então, mais uma vez aqui vou me basear num exemplo fictício dos Simpsons. Então aqui nós temos um personagem chamado Professor John Frink. Vamos supor que ele foi convidado por uma marca de cerveja, a cerveja Duff, que faz parte da franquia dos Simpsons, para ajudar eles a avaliar se uma nova fórmula da cerveja Duff é avaliada como, ou é percebida pelos consumidores como superior, igual ou inferior à fórmula disponível no mercado. Então as pessoas avaliam o quanto a nova versão da cerveja Duff melhorou, piorou ou continua a mesma coisa, numa escala arbitrária aí. Vamos supor que após conduzir esse estudo, o professor Frink chegue à seguinte conclusão: o intervalo de confiança de 95% para a média vai de 0,1 a 0,4. Percebam que eu não falei aqui qual foi a média, como que o delineamento foi feito, não trouxe muitas informações de maneira proposital, para manter o exemplo mais simples possível, tá? Porque o exemplo aqui é só para trazer uma ilustração. Na verdade, esse exemplo foi retirado de um artigo que vai estar na descrição do vídeo, eu vou mencioná-lo novamente daqui a pouco. Mas aí a questão é, com base nessa afirmação do professor Frink, o intervalo de confiança de 95% para a média vai de 0,1 a 0,4. O que a gente pode concluir por meio da teoria frequentista do intervalo de confiança? Então aqui eu estou colocando a avaliação da cerveja Duff no eixo X, né? Então diferentes valores ali. O zero, nesse exemplo meu, que seria o equivalente a não houve mudança na percepção dos consumidores da versão anterior para a versão atual. Valores negativos representariam uma piora, valores positivos representariam uma melhora. Coloquei a média aqui num lugar arbitrário, tá? Se eu não me engano, em 0,25, mas isso não é o mais relevante para a gente. Essa seria a síntese da pesquisa, né? Então, esses aqui são os valores, né? Agora, como que a gente interpreta isso? Então, algumas possibilidades com base naquela afirmação do professor Frink. Eu quero que você avalie as frases a seguir e tente me dizer qual delas que é verdadeira, né? Qual que é uma conclusão válida ou qual que é uma conclusão inválida a partir dessa afirmação do professor Frink. Primeira afirmativa: a probabilidade de que a média verdadeira seja maior que zero é de pelo menos 95%. Segunda afirmativa: a probabilidade de que a média verdadeira seja igual a zero é menor que 5%. Terceira afirmativa: a hipótese nula de que a média verdadeira seja igual a zero provavelmente está incorreta. Quarta afirmativa: existe uma probabilidade de 95% de que a média verdadeira esteja entre 0,1 e 0,4. Peço que você pause o vídeo agora e tente colocar aí num papelzinho, num bloquinho de notas do celular, quais afirmativas você considera que são verdadeiras, quais você considera que são falsas, e eu já vou dar a resposta. Então vamos lá. Todas as afirmativas são falsas. Por que elas são falsas, Marcos? As afirmativas de 1 a 4 atribuem probabilidades a parâmetros ou a hipóteses. Isso não é possível de ser feito no framework frequentista. Nós não conseguimos dizer a probabilidade de um parâmetro ser
de determinado valor ou de uma hipótese ser verdadeira ou falsa. Isso não é possível dentro do framework frequentista. Isso pode ser possível, por exemplo, dentro de um framework bayesiano, que não é o nosso caso aqui. Nós estamos falando de intervalo de confiança, né? Não de intervalo de credibilidade, que seria o correspondente da estatística bayesiana. Então, quando eu falo na afirmativa 1 da média ser verdadeira, eu estou falando de um parâmetro. No segundo, também estou falando da média. No terceiro, eu estou falando da hipótese. E no quarto, eu estou falando novamente da média, ou seja, eu estou falando de um parâmetro. Ou seja, nos 4 casos, eu estou atribuindo probabilidade ou plausibilidade a hipóteses ou parâmetros, e isso não é possível. Tenho mais algumas afirmativas, vamos seguir novamente no mesmo esquema das 4 anteriores, mais 4 afirmativas. Podemos estar 95% confiantes de que a média verdadeira está entre 0,1 e 0,4. Sexta afirmativa, se nós repetirmos o experimento de forma consecutiva, então em 95% do tempo a média cairá entre 0,1 e 0,4. Sétima afirmativa, ao afirmarmos que a média verdadeira está contida nos limites do intervalo, usando esse mesmo procedimento repetidas vezes, estaremos corretos em média em 95% do tempo. Afirmativa longa, né? E oitava afirmativa, ao sortearmos um valor aleatório da população, a probabilidade é de 95% que esse valor esteja entre 0,1 e 0,4. Mais uma vez eu peço que você pause o vídeo, tente anotar aí num papel, num bloco de notas no seu celular, quais afirmativas você considera verdadeiras e quais você considera falsas, e eu já vou trazer a resposta. Muito bem, então neste caso aqui, apenas uma das afirmativas é verdadeira, considerando o intervalo de confiança, que é a afirmativa 7. Então por que a afirmativa 5 e a afirmativa 6 são falsas? As afirmativas 5 e 6 avaliam intervalos específicos, ou seja, quando eu falo que a média pode estar entre um determinado valor, ou cairá, né, as duas afirmativas são muito parecidas, né, só em palavras um pouco diferentes, estão avaliando intervalos específicos. E o que nós vamos perceber daqui a pouco é que o termo intervalo de confiança, na verdade, é um termo confuso, né? Porque a nossa confiança não é no valor da média ou no valor dos limites do intervalo. Nossa confiança é no procedimento pelo qual o intervalo de confiança é construído. Como as afirmativas 5 e 6 falam sobre a probabilidade ali da média cair em determinado lugar, isso é falso. Lembrando que a média, no caso a média populacional, né, a média verdadeira, é uma entidade fixa. Ela não muda de lugar, o que muda são os intervalos, né? O professor Frink obteve um intervalo de confiança, mas se ele fizesse um novo estudo, poderia ter obtido um intervalo de confiança distinto, né? Como que fica essa questão? Se 2 intervalos, imagina o seguinte, eu tenho um intervalo de confiança do professor Frink, né, de 0,1 a 0,4. Agora, se ele conduzir um outro estudo e tiver um intervalo de confiança de 0,2 a 0,5, tem como para os 2 intervalos de confiança, a afirmativa número 5 e a afirmativa número 6 ser verdadeira ao mesmo tempo? Se os intervalos produzem números distintos, como essa afirmação de 95% de confiança ou de 95% do tempo pode ser verdadeira para os 2 intervalos de confiança? Então isso é um tanto quanto confuso. A afirmativa número 8, eu posso retornar a ela depois, mas ela se assemelha mais à ideia de intervalo de predição, embora ela aqui, do jeito como ela está colocada, ela não diz respeito ao intervalo de predição, mas quando a gente fala de casos, de observações previstas individuais, é o que nós temos em intervalo de predição. Não vou colocar o carro na frente dos bois, vou falar depois de intervalo de predição. A afirmativa número 7 é a que está correta, é a única verdadeira. Ou seja, o intervalo de confiança me dá uma confiança não no intervalo de confiança individual, ele me dá uma confiança no procedimento adotado. Então, se eu afirmar, por exemplo, olha, a média verdadeira está contida aqui nesses limites, ela está entre 0,1 e 0,4, se eu afirmar isso e depois eu conduzir outros procedimentos idênticos a esse, ou seja, coletei o mesmo tamanho amostral que o professor Frink,
criei um intervalo de confiança pelo mesmo procedimento, ou seja, pela mesma fórmula, fiz isso repetidas vezes, infinitas vezes na minha vida toda, e cada vez que eu obtive um intervalo de confiança distinto, eu afirmei, o intervalo de confiança está de 95% para a média, vai de tanto a tanto, sendo que esse tanto a tanto vai variar de caso a caso, porque a cada estudo que eu fizer eu vou obter intervalo distinto. Se eu fizer isso minha vida toda, até o final da minha vida, eu sei que em 95% do tempo, aproximadamente, eu estarei correto. E é isso que o intervalo de confiança me diz. É por isso que a afirmativa número 7 é a correta. Não é muito intuitivo e em muitos momentos a gente fala assim, mas como que a frase número 5 e a frase número 7 dizem coisas distintas? Acredite em mim, elas dizem coisas distintas. Então, vamos olhar aqui a definição do intervalo de confiança. É um intervalo numérico construído ao redor da estimativa de um parâmetro. Lembrando que parâmetro é um valor populacional ao qual eu não tenho acesso e eu utilizo um procedimento ali de pesquisa para tentar chegar a uma estimativa desse valor. E esse intervalo numérico é construído por meio de um procedimento. E esse procedimento, quando usado repetidamente em uma série de dados hipotéticos, produz intervalos que contêm o valor verdadeiro do parâmetro em 95% dos casos, né? Então, quando eu faço uma pesquisa de intenção de voto, por exemplo, eu digo que determinado candidato tem uma intenção de voto X, com 2 pontos para mais ou para menos, o que eu estou dizendo não é que a verdadeira intenção de voto dele está entre aqueles valores. O que eu estou dizendo é que se eu afirmar que a verdadeira intenção de voto dele está entre aqueles valores e seguir afirmando isso em várias pesquisas de intenção de voto, em 95% delas eu estarei certo. A grande questão é que a gente nunca sabe em quais são as 95% das vezes que nós estamos certos e quais são as 5% das vezes que nós estamos errados. Bom, em síntese, intervalos de confiança permitem afirmações sobre o desempenho do procedimento, não sobre os limites de intervalos individuais. Ou seja, na verdade, alguns autores até falam que eu deveria chamar isso de procedimento de cobertura, né? E a minha confiança não deveria estar no intervalo em si, mas nos procedimentos pelos quais intervalos sucessivos são criados. Então, dei um exemplo aqui, avaliação da cerveja Duff. Vamos supor que nós saibamos, em geral a gente não sabe disso, que em média a verdadeira avaliação dos consumidores da cerveja é de que ela melhorou em meio ponto, tá? Uma unidade arbitrária aqui da minha escala. Então, essa linha pontilhada aqui é vertical. Aí o professor Frink fez um estudo, e um estudo dele teve um intervalo de confiança. Ele fez um outro estudo, né? Os pontinhos azuis são as médias e os palitinhos são os intervalos de confiança. Note que se ele fez 10 estudos, seguindo o mesmo protocolo que ele utilizou em cada um deles, com o mesmo tamanho amostral, e aplicou a mesma fórmula para criar o intervalo de confiança, os intervalos de confiança têm comprimentos distintos. Nesse meu exemplo aqui, dos 10 intervalos de confiança, 9 deles cobrem, ou seja, capturam a média verdadeira, que é 0,5. Agora, esse intervalo aqui com o palitinho vermelho ilustra uma situação, a amostra 3, em que o intervalo de confiança não captura a verdadeira média populacional. Tem que tomar cuidado para eu não fazer uma avaliação do procedimento do intervalo de confiança por intervalo de confiança individual. É difícil e até contraditório eu atribuir a esse intervalo específico a probabilidade de 95% dele capturar a média populacional. Vocês concordam comigo que cada intervalo individual ou ele captura ou ele não captura a média populacional? Então, cada intervalo tem ou 100% de chance de capturar a média populacional ou 0% de chance de capturar a média populacional. Então, eu não posso fazer uma inferência para o intervalo individual. O que eu posso fazer uma inferência é que se eu seguir esse procedimento e para cada um dos intervalos eu seguir afirmando, olha, a média populacional está aqui dentro. Eu criei um intervalo que captura a média está dentro do intervalo. Se eu ficar afirmando isso repetidas vezes, em 95% do tempo eu vou acertar e em 5% do tempo eu vou cometer a gafe. É claro que eu estou utilizando um exemplo aqui de 95%, porque a tradição utiliza mais 95%. Mas se eu quiser, eu posso utilizar 90%, 99%, 80%, qualquer valor aí. Sendo que quanto maior o meu valor, maior o intervalo vai ter que ficar para ele capturar
aquele percentual de vezes a média. E quanto menor o meu valor, né, de confiança, menor o intervalo para que ele capture aquele percentual de vezes o parâmetro que eu quero estimar. Então, lembrando, só para enfatizar, um procedimento de confiança é um processo aleatório, ou seja, cada vez que eu faço a minha coleta de dados com tamanho fixo de participantes, vamos dizer 20 participantes, cada vez que eu coleto 20 casos, pergunto para essas pessoas se elas acham que a cerveja Duff melhorou, piorou ou continua igual, e calculo a média, calculo o intervalo de confiança por meio do erro padrão. O procedimento é aleatório no sentido de que, de procedimento para procedimento, o meu valor muda, né? Não é uma entidade fixa. Agora, o intervalo de confiança, uma vez que eu fiz o estudo, então vamos supor que eu fiz o estudo 3, a minha amostra é 3, ele é uma entidade fixa, ele não varia, então eu não posso atribuir valor de probabilidade àquele intervalo. Apesar dele se chamar intervalo de confiança de 95%, a ele ou ele captura ou ele não captura a média populacional. Nesse caso aqui a gente sabe que ele não captura. Bom, apenas um parênteses aqui, como reportar. Nas normas da American Psychological Association, na 7ª edição, em geral a gente coloca a sigla, né, IC, para intervalo de confiança, ou CI, né, para Confidence Interval Ingless. Colocamos o valor do nível de confiança nosso, 95%, no caso do português depois, no caso do inglês antes, e entre colchetes nós colocamos os limites do intervalo. Em geral, na APA, quando você reporta múltiplos intervalos e todos eles têm o mesmo nível de confiança, só na primeira instância que você tem que dizer que é um intervalo de confiança de 95%, nas subsequentes já fica implícito que o que está entre colchetes representa intervalo de confiança. Em inglês é a mesma coisa, com a diferença que o separador de decimal é o ponto e não a vírgula. Lembrando que se o valor aqui não puder variar acima de 1 nem abaixo de menos 1, aí eu devo omitir o zero. Se o valor pode ser 2, 3, 5, então eu tenho que colocar o zero. Tá? E recomendo-se também que você utilize de maneira consistente o mesmo número de casas decimais em todas as ocorrências. Ok? 2 em geral é o suficiente. Bom, e o nosso amigo intervalo de predição. Nosso amigo intervalo de predição, deixa eu mudar aqui agora para caneta. Vamos ver se eu vou conseguir usar aqui. O intervalo de predição, vamos supor que o professor Frink conseguiu entrevistar toda a população, fazer a avaliação da cerveja Duff na sua nova versão, para as pessoas dizerem se elas acham que melhorou ou que piorou a cerveja. Né? E a partir disso, se ele avaliou toda a população, ele sabe qual é a média populacional, né? A letra Mi, né? Meu Mi horroroso aqui, que seria 0,5 aqui. Ele sabe isso, então eu vou pôr aqui que é 0,5. E ele também sabe, e o Mi aqui, só para enfatizar, ele me diz em qual ponto que a distribuição aqui no eixo X está centralizada. Né? Como o Mi é 0,5, ele está centralizado aqui, é o ponto mais alto da distribuição. Eu também poderia ter aqui o sigma, né? Ai, meu mouse está travando, mas é o que tem para hoje, gente. Então vai ficar assim. Então vamos supor que meu sigma aqui, que ficou horroroso, é 1. Então esse 1 aqui, esse 1 aqui me diz o grau de espalhamento da distribuição, quanto que ela se afasta do ponto central aqui. Bom, se eu sei todos os valores da população, ou seja, se eu sei que a média populacional é 0,5 e o desvio padrão populacional é 0,1, bom, não faz sentido eu calcular intervalo de confiança para a média populacional, porque eu já sei qual é a média populacional. Mas eu posso querer sortear aleatoriamente uma pessoa dessa população e dizer qual é o valor da avaliação dessa pessoa da cerveja Duff, né? Considerando que seja uma pessoa que consuma a cerveja. Bom, aqui qual que é o ponto? Se eu tivesse que chutar um valor, o melhor valor para chutar seria esse daqui. Por quê? Porque a maioria das ocorrências é de 0,5. Então, se eu tiver que chutar um valor, na dúvida, chuta a média. Né? É o melhor palpite que eu posso ter. No entanto, se eu chutar a média, eventualmente eu vou errar para mais ou para menos, né? Porque a pessoa que eu sorteei pode ser abaixo da média, pode ser acima da média. Quando eu estipulo um intervalo de predição, eu utilizo os valores conhecidos da minha distribuição
ou seja, a média, desvio padrão, utilizo outros valores, monto uma formulazinha e basicamente a partir disso eu consigo dizer em qual amplitude dessa distribuição, de valores dessa distribuição, um valor aleatório deverá ocorrer em 95% das vezes, né? Então é basicamente isso que eu estou dizendo aqui. Então aqui o meu valor está próximo de 0,3 e próximo de 0,7, né? Ele é um pouquinho maior, na verdade, que 0,3 e um pouco menor que 0,7. Então no intervalo de predição, nós temos 95% de confiança que uma estimativa aleatória futura de uma dada população, ou seja, um valor individual, cairá dentro dos limites desse intervalo. Os limites do intervalo, nesse caso, são fixos, mas os valores das observações amostradas são variáveis. Estou utilizando aqui o exemplo da cerveja Duff, mas talvez seja bom a gente pensar num outro exemplo, que é o exemplo do... não sei se eu vou conseguir escrever aqui, gente, porque eu estou com dificuldade realmente, bem na hora que eu fui começar a gravar. Então, isso aqui era para ser o número 100. Tá, vai ficar assim mesmo. Tá. 100. Aqui você pode pensar como 85. Vou fazer só mais um aqui. Tá vendo? Nesse pontinho aqui. E aqui nesse pontinho aqui, 115. Né? Então pensa agora que eu tenho um teste de inteligência, né? E essa é uma aplicação na psicologia, né? Você tem um teste... Por exemplo, se eu tenho um teste de inteligência, deixa eu voltar aqui para o meu laser. Bom, eu tenho um teste de inteligência e eu sei que na população a inteligência, eu sei por meio de pesquisas, que a inteligência está centralizada em 100 com desvio padrão de 15. E aí isso fica muito legal, né? Então eu sei que se eu ficar testando, eu sorteei uma pessoa da população, apliquei um teste de inteligência nela, corrigi o teste e tenho o score, eu vou ter um valor. Fiz isso por uma outra pessoa, eu vou ter um outro valor. Eu sei, né, eu não escrevi aqui porque eu estava com dificuldade para escrever, mas que aqui o valor é 70, né, que são 2 desvios padrões abaixo da média, e aqui é 130, 2 desvios padrões acima da média. Então, basicamente, eu sei que 95% das observações aleatórias sorteadas da população vão estar entre 70 e 130, né, são os valores do meu intervalo de predição. Ok? Isso pode ser muito útil, porque aí eu sei que é muito improvável eu sortear uma pessoa da população e ela seja uma pessoa superdotada ali com um score de QI muito, muito elevado ou com um valor muito baixo, né? Lembrando que isso vale para casos aleatórios, né? Para finalizar, uma comparação breve entre intervalo de confiança e intervalo de predição. Um intervalo de confiança nos informa nosso grau de incerteza de nosso melhor palpite sobre um parâmetro populacional. Ou seja, dado que eu calculei uma média específica na minha amostra, essa minha média amostral é o meu melhor palpite sobre qual o valor verdadeiro da média populacional. No entanto, eu posso estar errado, né? O quão incerto ou o quão confiante eu estou nessa estimativa, né? Se o meu intervalo de confiança tem limites grandes, significa que o valor da minha estimativa, eu não tenho muita confiança, né? Ele pode estar numa grande amplitude, na verdade, né? E de intervalo para intervalo, esses intervalos de confiança vão dançar, que é o que o Jeff Cummings chama da dança dos intervalos de confiança. Por exemplo, se eu tenho média 100, intervalo de confiança de 95% entre 90 e 110, eu tenho um grau de incerteza ali de quão errado ou certo esse meu palpite de que a média populacional é 100 com base na média amostral, né? Se esses valores fossem maiores, né, mais espalhados, eu teria um grau de incerteza ainda maior. Se eles fossem menos espalhados, eu teria um grau de incerteza menor. O intervalo de predição, por sua vez, nos informa nosso grau de incerteza de nosso melhor palpite sobre um score individual, ou seja, sobre a minha predição de qual é o valor de um score. Por exemplo, se eu tenho um intervalo de predição, melhor dizendo, de 70 a 130 para uma média de 100, significa que, olha, se eu sortear alguém da minha população agora e medir nessa variável que tem média 100, é bem provável que o valor dessa pessoa seja 100. É o meu melhor palpite. Eu chuto que essa próxima pessoa que eu vou medir, o score dela vai ser 100. No entanto, 95% dos casos,
vão cair entre 70 e 130, ou seja, tem bastante gente que vai ficar abaixo de 100, tem bastante gente que vai ficar acima, né? Se o meu intervalo de predição, por sua vez, fosse, digamos, 98, 102, significa que a minha estimativa de que o próximo score vai ser 100 é muito certeira. Quer dizer, a minha população, essa medida que eu estou considerando, ela tem pouco espalhamento, tem pouca variabilidade, logo o meu grau de incerteza de 100 ali é muito baixo, né? Porque eu sei que os valores vão ser, a maioria deles, 100, 99, 98, 101, 102, né? Uma amplitude ali de 4 pontos, né? 2 para mais ou para menos, enquanto que aqui eu teria uma amplitude de 30 pontos para mais ou para menos para ter 95% de confiança de onde vai cair uma observação futura nos meus dados. Bom, para finalizar, eu deixo algumas sugestões de leituras. Esse primeiro artigo aqui de cima, né, é o que eu me baseei para falar dos exemplos daquelas frases lá que foram utilizadas inclusive num survey para mostrar como as pessoas comumente, inclusive pesquisadores, doutores, interpretam incorretamente o intervalo de confiança. Eu mesmo às vezes dou uma escorregada e interpreto incorretamente porque é difícil mesmo me interessando pelo tema, a interpretação não é fácil e é muito fácil a gente cair numa interpretação bayesiana, que eu não vou falar sobre ela hoje. Esse outro artigo complementa esse daqui, são dos mesmos autores e também tem ótimos, excelentes capítulos sobre intervalo de confiança nesses 2 livros do Jeff Cumming, né? Esse livro é um livro um pouquinho mais antigo, no primeiro que ele escreveu. Esse aqui seria uma versão atualizada, escrito com um coautor, ok? Então eu espero que esse material tenha sido útil para que você entenda o que é um intervalo de confiança, o que é um intervalo de predição e qual é a diferença entre os dois. Agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.